Você conhece os 12 cavaleiros de Saint Seiya Next Dimension? O cavaleiro de Ares aqui no Next Dimension é o Xion de Ares, pois já ficou estimulado tanto em Cavaleiros do Zodíaco clássico, né, quanto lá em The Lost Canvas, que agora é um spin-off, que o Cavaleiro de Ares do passado era o Xion. Porém, existem algumas diferenças entre o Xion trazido ali no The Lost Canvas e o Xion do The Next Dimension. Isso porque é mostrado aqui que o Xion, ele treinou desde cedo com os seus melhores amigos, que seria o Doku e o Suikyo de Taça. E assim, o Xion, ele acaba se tornando um Cavaleiro de Bronze antes de se tornar o Cavaleiro de Ouro de Ares. E aí, só depois do começo ali do Next Dimension, que o Xion, ele é promovido de Cavaleiro de Bronze para Cavaleiro de Ouro. Isso porque o Grande Mestre, ele já tá ali sentindo, né, prevendo que tá chegando a Guerra Santa e que ele precisa aumentar a fileira de combatentes para defender a deusa Atena. Ox de Touro. O Cavaleiro de Touro de The Next Dimension não se chama Aldebaran, como todos pensavam, né, que todos os Cavaleiros de Ouro de Touro se chamavam Aldebaran. Aqui ele se chama Ox. E aqui, o Ox, ele é um cavaleiro gigantesco, né, tendo ali mais de 2 metros de altura e fortíssimo. Porém, tanta força, né, gerou nele uma autoconfiança muito grande, o que acabou tornando ele, de certa forma, bem arrogante. Isso porque o Ox, ele acaba sendo derrotado pelo Suikyo de Garuda. E assim, o Suikyo não usou nem o golpe mais forte dele, e ele conseguiu derrotar o Ox com apenas um golpe. E aí a gente fica pensando, será que ele era tão arrogante assim, ou será que ele era fraco, né? Caim e Abel de Gêmeos. Há aqui um cavaleiro que é um tanto quanto diferenciado. Isso porque Caim, ele nasceu com excesso de células cerebrais, o que gerou uma segunda mente, né, em seu corpo, possui até uma identidade própria, se chamando Abel, o seu irmão gêmeo praticamente. E Abel tinha uma personalidade completamente diferente de Caim. Quando Abel assumiu o corpo, este fazia atos terríveis, era de uma maldade muito grande. Então assim, aqui em Next Dimension, colocaram uma condição até que muito bacana para explicar, né, a mudança de personalidade ali do Cavaleiro de Gêmeos. Quando o Odisseu, né, o Cavaleiro de Serpentário, retorna ali ao santuário, ele propõe o seguinte para Caim: ajudar o Cavaleiro de Gêmeos a se libertar, né, do seu gêmeo maligno. O Odisseu, ele expurga, ele tira, né, o Abel do corpo do Caim, da mente ali do Caim. E pela primeira vez em sua vida, Caim fica completamente sozinho. O contador que é o Cavaleiro de Câncer, ele simplesmente foi usado ali por Masami Kurumada como se fosse uma espécie de alívio cômico, e aqui vai um belo exemplo de como ele é um alívio cômico. Durante a sua luta contra o Espectro de Hades, ele simplesmente tem todos os ossos do seu corpo quebrados, e ele fica em um formato de uma bola, sabe? E simplesmente ele usa o ataque de bundada em seus inimigos. Todo esse alívio cômico também tem uma explicação ali na origem do Cavaleiro de Câncer. Isso porque no mangá mostra que ele sofria muito bullying, né, quando era criança, enquanto treinava ali no santuário. E ele até dizia para o Odisseu que ele não sabia ali se ele era homem ou mulher. Ah, e um detalhe, quando o Cavaleiro de Câncer se encontra com o Odisseu, ele pede para que Odisseu faça uma cirurgia nele para ele se transformar em mulher, porque ele se sente mais mulher do que homem. Kaiser de Leão. Tá aqui um cavaleiro boladaço. Isso porque o cara simplesmente possui 2 leões de estimação, sendo Blonde e Gold, que ele resgatou quando eram filhotes. E como já parece que é meio que tradição aqui dos Cavaleiros de Ouro de Next Dimension serem ali diferenciados, né? Não é diferente com o Kaiser de Leão. Isso porque, né, o Kaiser teve uma certa vez que ele foi enfrentar o Rei Leão da Nemeia. E aí o Kaiser, ele consegue derrotar esse Rei Leão. Porém, ele sofre ferimentos ali fatais. E lógico, o Rei Leão também, né? E o Leão ali, em seus momentos finais, diz para Odisseu transplantar o seu coração de leão para o Kaiser. E aí o Kaiser, ele tem realmente um coração de leão.
Shijima de Virgem. Shijima de Virgem é conhecido no santuário como o Homem Silencioso. Isso porque, desde criança, o Shijima ele aprendeu que o silêncio fez ele escutar os deuses. O Shijima ele parte do mesmo princípio que o Shaka de Virgem. O Shaka, no entanto, ele fecha seus olhos para acumular uma grande quantidade de cosmos, né? Aí, quando o Shaka abre os olhos, né, ele solta esse grande poder acumulado em seus olhos. O Shijima, no entanto, ele não diz nenhuma palavra. Isso porque, quando ele dizer alguma palavra, essa palavra soará extremamente poderosa, assim como quando o Shaka abre os olhos. O Shijima de Virgem é um cavaleiro tão poderoso que ele é o único Cavaleiro de Ouro que consegue se comunicar com o Cavaleiro de Ouro do futuro, ou seja, com o seu sucessor, que no caso é o Shaka de Virgem. No entanto, os dois ali, eles até têm um embate, né, espiritual, e o Shaka de Virgem, ele explica para o Shijima que o Shun de Andrômeda será no futuro o Cavaleiro de Virgem, fazendo assim o Shijima entender que deve deixar o Shun passar seguramente pela Casa de Virgem. Doku de Libra. Assim como o Xion de Ares, o Doku de Libra foi estabelecido como Cavaleiro de Ouro de Libra lá na saga clássica dos Cavaleiros do Zodíaco. Então não seria diferente aqui em Next Dimension o Doku ser o Cavaleiro de Ouro de Libra. O Doku de Libra aqui em Next Dimension, ele foi originalmente treinado ali junto com seus melhores amigos, que seriam o Xion, né, e o Suikyo. E assim, o Doku, ele acaba se tornando um cavaleiro de bronze primeiramente. Ele não é direto ali um cavaleiro de ouro. Porém, ele acaba sendo promovido para cavaleiro de ouro bem ali no começo do Next Dimension, né? E é claro, como a gente já sabe, né? Ele vai sobreviver a essa Guerra Santa para contar a história, né? Ecarlate de Escorpião. Ecarlate aqui no caso, quando criança, ele foi picado por um escorpião, né? E aí o que estava acontecendo? Ele estava começando a ficar invisível, né? E se ele não fosse curado, ele iria ficar invisível para sempre. Porém, né, eles possuíam ali o grande Odisseu, né, que simplesmente fez uma transfusão do seu sangue dourado para o Ecarlate, meio que curando assim, né, ele dessa doença do escorpião e, consequentemente, lhe dando poderes de invisibilidade. Meu, isso é muito louco, né? E essa habilidade, né, de invisibilidade do Ecarlate é bem demonstrada em sua luta ali contra o Shiryu de Dragão. E aí eu fico pensando o seguinte, o Cavaleiro de Escorpião já é bem poderoso com as suas agulhas escarlates. Agora imagina, o cara além de ter esse poder ainda fica invisível. Meu, é você tomando agulha escarlate invisível pra todo lado, né? Gestalt de Sagitário. Dá pra vocês verem ali que o cara literalmente é um centauro, né? Porém, vou dizer pra vocês que assim, ele não é um centauro de verdade, né? Isso porque quando o Gestalt era criança, né, ele tinha ali um melhor amigo que era um cavalo, né? E quando esse cavalo acaba indo de comes e bebes, né? E aí o Gestalt, ele simplesmente perde a vontade de treinar para se tornar um cavaleiro de ouro. Então, ele fala com Odisseu e pede para o Odisseu reviver o seu cavalo, né? Não importa como, mas ele queria o seu amigo de volta. E aí, o Odisseu, ele simplesmente acaba hipnotizando o Gestalt de Sagitário, né? E ele imagina que ele é um centauro, né? Aí, né, quando o Odisseu já tá como cavaleiro de Serpentário e encontra o Gestalt lá na casa de Sagitário, ele remove essa hipnose, né, fazendo com que o Gestalt se enxergue verdadeiramente. Olha, vou falar um negócio pra vocês. Esses cavaleiros de ouro aqui de Next Dimension, rapaz, eles são tudo cheio de problema, viu? Izo de Capricórnio. Izo de Capricórnio teve o seu nome inspirado no samurai Okada Izo, que simplesmente foi um dos 4 espadachins mais notáveis durante o período do Bakamatsu. E o Izo de Capricórnio, ele é um cavaleiro fortíssimo. E além de ser um cavaleiro forte, ele possui a lendária Excalibur em seu braço. Porém, aqui em Next Dimension, a Excalibur do Izo, ela é um pouco diferenciada. Isso porque, ao invés de se materializar como uma espada europeia, a Excalibur do Izo, ela se materializa como uma katana de samurai. O Izo de Capricórnio, ele é tão forte e temido que simplesmente o apelido dele é Retalhador de Demônios. E um outro detalhe bem bacana aqui do mangá é que o Yoga de Cisne, ele chega a comentar que a katana, né, a Excalibur do Izo, ela é muito mais poderosa do que a Excalibur do Shura de Capricórnio.
Mistória de Aquário. É bem parecido com Camus, tanto de personalidade quanto em força. Porém, como o Yoga veio do futuro, o Mistória simplesmente não reconhece ele como um herdeiro ali da armadura de Aquário, né? E assim acaba rolando uma luta muito legal entre os dois. E a luta acaba terminando daquele jeito tradicional, né? Que seriam os dois lançando ali a execução Aurora. E é claro que dessa vez o Yoga ele sai vitorioso, pois ele consegue congelar a armadura de ouro lá do Mistória de Aquário. E aí o Mistória ele finalmente reconhece, né, que o Yoga de Cisne ele possui aquela vontade, aquele espírito, né, verdadeiro cavaleiro de Aquário. Cardinale de Peixes. Eu acho que o Kurumada ele não gosta muito do Cavaleiro de Peixes, né, do signo de Peixes, e também não gosta muito do Cavaleiro de Câncer. Pois, né, o Cavaleiro de Câncer aqui em Next Dimension foi usado para ser o alívio cômico da série. E aqui o Cavaleiro de Peixes ele é justamente escolhido para ser o traidor de Athena. Então eu acho que o Kurumada realmente deve ter algum problema ali, né, com os Cavaleiros de Câncer e de Peixes. E aí o Cardinale de Peixes ele simplesmente tenta ali dar um fim na pequena Athena, né, que é salva pelo Shijima de Virgem. Porém, né, o Shijima ele fica muito ferido e aí o Cardinale de Peixes fala pra ele que, além de ferido, né, ele não vai conseguir sair ali daquela rota, né, aquele caminho que possui as rosas vermelhas, né. E assim, um tempo depois, não sei o porquê, ele simplesmente decide mudar de lado, né, voltar a ser fiel à deusa Athena. E aí ele acaba liberando, né, o caminho que possui lá as rosas diabólicas. Mas olha, eu vou falar pra vocês, esse Cavaleiro de Peixes aqui ficou um tanto confuso, né? Eu não entendi muito bem qual que era a dele.